Boa tarde, amados irmãos, amadas irmãs. Mora puna vamos até ter uma meme. Hoje de manhã, quando eu cheguei aqui, eu fiquei profundamente comovido. Ameri nongulai esita fica pa ontino shima shima sa kumange unene kontima. Ya memovi yo ko vai medir ha. Por ver tantos irmãos, tantas irmãs que eu não conhecia. Esita mona o mata teno amameme aba kwaina nishiba. E o meu sentimento foi: nós pertencemos ao mesmo povo, que é o povo de Deus. Eu sempre tive o desejo de vir para essa região e conhecer os irmãos pessoalmente. Amalushemo mefimbotwaja mandakantine halolo kuya konelei opondishivo oba matate tulishive eishoneisho. Ya amembagala ne halo alufe jiebotino ngoriji tuye tulimone no amatate honeho o dibano diba. Deus tornou isso realidade. Estamos juntos para avançarmos juntos, adorarmos a Deus juntos. Amém. Kalunga pashipitika hanonga opotu endere ni pamwe no kulongela kalunga tuye ni pamwe. Amen. Kalunga yewe kita vele tuye tumuhambele pamo na hiyo pamo hiyo. Amém. Nós, como um povo de Deus, temos um forte desejo, que é de conhecer a Deus. Mas não é suficiente nós simplesmente conhecermos mais a Deus. O que é importante é que, ao conhecermos mais a Deus, também conhecemos mais a nós mesmos. Nashiwanda iko kushiva ile lakano itaitole ko kukalapo kushiva ike kalunga shimwe shapimana okurishiva shebe nekete. Amen. Ejala ni majetu hawi wala kalunga masihiki no jilinga uke okuli wa joven. Amém. Esse princípio é revelado em Mateus 16. Em Mateus 16, versículo 13, o Senhor fez uma pergunta aos seus discípulos, que é: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E no versículo 14, os discípulos então responderam, né? Um dizem João Batista, outro Elias, outro Jeremias ou algum dos profetas. Bamotati obewane sonshasi bamotati um profeta ilomwe omafunganeki anyumukakou. Enyamuguru haliki ndio ba umole Yohane sa umole Elia umole a profeta vai mudar colate. Então podemos ver que a primeira pergunta que o Senhor Jesus fez foi: o que dizem as pessoas? Quem sou eu? O que as pessoas dizem?
ojiwana soka kidiane amian amaki bobi. Então o Senhor fez uma pergunta a mais, que está no versículo 15, que é: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Então podemos ver, o que importa para o Senhor é o que você ou eu falamos a respeito dele. O que é importante para o Senhor não é o que as pessoas dizem a respeito dele, mas o que você diz a respeito dele. O que é importante não é a experiência dos outros, mas qual é a sua experiência. O que você fala a respeito de Jesus é baseado no que os outros dizem ou é baseado no que o Senhor se revelou a você? Aí no versículo 16 podemos ver que Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E no versículo 17, o Senhor Jesus disse: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então podemos ver no versículo 17 que existem dois tipos de revelação. Primeiro tipo é a revelação dada por carne e sangue, ou revelação dada pelo homem. O segundo tipo é a revelação dada por Deus. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, a importância de nós termos nossas experiências pessoais com o Senhor, para que a revelação seja a revelação de Deus.
ya ujipai kufukone bakutia eina yunalyo ngalive mehalo yo kulihororeva kugaminga mwini. E é baseado nisso então que o Senhor Jesus falou que Pedro tinha recebido a revelação do Pai e agora ele, Senhor Jesus, tinha uma outra revelação para ele. Neanonga Petrusha ye Kristo kazi kuta. Oye Petrusha wapewe moni kweli kutatu wa meulu. Manasika Kristo nayo kwa ene moni kweli mwenye la kuhola na tango Petrusha. Petrusha watambula eho emoni kolimo ndia la kukaunga. Okuja Yesu sana ye hayanjae moni kolimo aja ndia alimu yemu Yesu kupetrusha. E o versículo 18 diz também: eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ya Yesu senya mukuno oye liholelo Petrusha hati. Ogele Petrusha nokewe heidi metungile ko ongele kayanje diamaika ungo polo komilelo yojolati. Podemos ver então que no versículo 16 Pedro tem a revelação de quem Cristo é, e no versículo 18 Cristo revela quem Pedro é. Então, olha só. Então o Senhor Jesus falou para Pedro: você sabe quem eu sou. Agora eu quero falar que você é Pedro. Pedro significa uma pedra pequena, é material para edificação. Petrus oshara kucha okamanya kasona jengo kaimo okamanya kasona oshara kucha oshilongi fonga chokutuka ya Petrusa Yesu hapo kuna Petrusa wale kuja ani aminapata na ale meja ove Petrus ove okawe okanunu pala okutunga okawe okutunga. E o Senhor Jesus havia dito: eu edificarei a minha igreja, e você, Pedro, é o material da edificação. Ove na pano yuni Petrusa ove ojiunda peso jimo jomo kutunga ongele kayanji. Aplicando esses versículos para nós, isso quer dizer: se você conhece a Cristo, você também sabe que você é material para edificação. Então, baseado nisso, eu tenho que fazer uma pergunta: você sabe que você é material para edificação? Ondala kukuninge puro o ushishi tu kuchabe o shilongi forma simwe shokutunga ongereka obena bange kuninge puro kutia na pano na hiwate olio kutia uchimo jo kutungi ka ongereka ya Kristo. Isso
Isso quer dizer, não é suficiente eu estar com os irmãos, eu preciso estar edificado com os irmãos. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, nós temos 2 pontos de conhecimento muito importantes. Primeiro, conhecer quem Deus é. E o segundo ponto, conhecer quem nós somos. Conhecer a Deus mostra quem Deus é para nós. E conhecermos a nós mesmos é conhecer quem nós somos para Deus. Por isso, nós vamos então perceber que Deus é importante para nós e nós somos importantes para Deus. Então, nós precisamos ter essa visão para nos governar. E a visão tem 2 aspectos. Quando a visão é uma visão doutrinária, se refere ao conhecimento. E quando a visão é visão orgânica, se refere à realidade. Visão orgânica, o centro é a realidade. E a visão doutrinária, o centro é o conhecimento. Orgânica, o centro é a realidade. Quando você tem uma visão doutrinária, você diz para Deus: eu sei. Mas isso não deixa Deus satisfeito. Deus quer que nós tenhamos uma visão orgânica. Porque
a questão da realidade é o que nós vivemos. Deus vai dizer assim: você sabe, mas você vive? De que adianta saber, mas não viver? Nós precisamos viver. Então vimos que nós somos materiais para edificação. Olha só, não basta estar juntos, é preciso estarmos edificados. Eu estou vendo esse local, louvado seja Deus por esse local. Mas antes disso se tornar um local, nós tínhamos blocos espalhados, nós tínhamos vigas espalhadas, nós tínhamos chapas espalhadas nessa área. Se esse material continuasse espalhado, nós teríamos esse local de reunião? Se hoje podemos estar dentro desse local, é porque esse material foi usado para edificação. E olha só, então Deus está falando para nós: se vocês simplesmente estão juntos, mas não estão edificados, eu não tenho a minha habitação. Na pano hiki ni kupa anda tulilala kumo ayende turunda pena mashikatuli momo katuli ummo dendi no galagena yonyo heyo kuka Efésios 2:22 diz: no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Efésios capítulo 7 verso 1 oshonea no nye paiponi tantungwa nye muningo kukala kwa kaluti. Ondaka lwa Efeso ombali milongo mbali na mbali
vai kutokuja nema mutungwa muninge onjuo yokuka wakanu. Mas, nessa tarde, nós queremos avançar um pouco mais na visão do que nós somos para Deus. Nós falamos sobre unidade, falamos sobre edificação, mas a igreja é mais do que isso. Vamos agora ver 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primeira Pedro 2:9. Esse versículo diz assim: vós, porém, sois raça eleita. Eu vou citar ponto por ponto. Primeiro. Ele faz leitura, depois vai. Tá. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pode interpretar. Tá bom. Ok. Preste atenção aqui. Aqui menciona raça, sacerdócio, nação e povo. Primeira Pedro 2:9. Gere nenye epata lao lolwa nongutu yo pristeri pau hampa. Ok, tá bem. Bom, nós vamos ver esse primeiro ponto. Raça eleita. Swakutale tete ondokio tete oshiwana esishahoro. Ujibukaje tete ojiwana o vandu bahoro. Aqui fala que nós somos isso. Vós, porque o versículo começa assim, mas vós sois. Apa, obedece até me kataiti nye. Obedece para kukutia ne, yani kuno kitia soka kukutia ne ojiwa bahoro. Isso quer dizer que se você ler 1 Pedro, capítulo 2, ele estava falando daqueles que desobedeciam, e aí de repente começa a falar a nosso respeito. Mas vós, porém, sois. Amagi itavele kondak okutia ajahe na nyawo kutia ne wajiwana jahoro. E aqui diz: nós somos raça eleita. Isso é muito importante. Karawa titiri kana shima hakuta shoshwana jahoro wa oshoshima shimo shironga.
ondaka joka indilika na joka jima kodogudia ne ojiwana takorowa. Você sabe, raça significa uma espécie. Ya, omuhoko bwa holowora jipa kale omuhoko bui. Por exemplo, os homens no mundo, a humanidade, eles separam, né? A ciência separa em raça branca, raça amarela, raça negra, raça vermelha, certo? Mas você sabe o que Deus diz para nós? Vocês são raça eleita. Por isso que hoje de manhã, quando eu cheguei aqui, fiquei tão contente. Eu olhei para vocês e eu disse: esses são da minha raça. Então, nós somos uma nova espécie. Isso é ver como Deus vê. Isso quer dizer o quê? Primeiro, essa espécie é uma espécie que é nascida de Deus. Nós todos temos o mesmo Pai. Mas nós temos que ver isso espiritualmente. O meu valor para Deus, Deus está falando: vocês são meus. Vocês são raça. Opa, pode falar. Vocês são raça eleita. Eu escolhi vocês. Quando nós estamos chegando, nós vimos plantação de maçango. Então, se vocês querem colher maçango, vocês têm que plantar maçango. A semente é muito importante. Olha só, 1 Pedro 1:23. 1 Pedro 1:23 diz: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 23. 1 Pedro 1:23. Osesi omwatalululwa akombuto eita ikulupo direne okombuto ei iya ikulupo konjobo ya kalunga inomwenyo
ndireta ikarafio alushi. Então, nós podemos ver, queridos irmãos, queridas irmãs, essa maneira como Deus olha para nós. E Deus está falando: eu quero que vocês saibam, conheçam a sua verdadeira identidade. Kalunga hena mapopi ina wewe ukuja hima popi wewe ukuja ove uongo muni paki walapi. Então, olha só, se nós temos tal visão e conhecendo nossa verdadeira identidade, nós saberemos quem nós somos. Você sabe que essa palavra identidade está ligado a ser idêntico. E ainda mais, a questão de nós sermos da mesma raça mostra que todos nós somos parentes pela vida divina. Vamos agora ver o segundo ponto. Nós somos sacerdócio real. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6 nos diz o seguinte: da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e poder para todos sempre. Amém. Amém. 5. No Yesu Kristo si omuye Pauluri omutinini shiveri shomobapi nomu pangeri we hambate tu o okwali etuhole no kwetu mangurula mwamatimba etu nohondeae. Aqui no versículo 6 diz de uma maneira muito clara: Ele nos fez reis e sacerdotes. Aí mais uma vez Deus revela a nós a nossa identidade. Amados irmãos, amadas irmãs, a Bíblia diz que você é rei e sacerdote.
Ofinyanga bibele kutimba kucha ovo hamba ovo priest. Você acredita nisso? Cristo, de acordo com o Apocalipse, Cristo nos fez reis e sacerdotes. Talvez muitos de vocês estejam vendo isso pela primeira vez. Eu, rei e sacerdote? Eu não sinto isso. Irmãos, não é uma questão de você sentir ou não sentir. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então o que você é? Você tem que gritar: rei sacerdote! Isso é crer na palavra de Deus. Se a Bíblia diz que você é, você é. Não importa o que você sinta. Olha, queridos irmãos, queridas irmãs, a sua vida espiritual começou assim. A Bíblia diz: você é pecador. E você antes dizia: eu não sinto que eu sou pecador. Eu acho que eu não sou. E foi no dia que você creu que era um pecador que você recebeu e creu no Senhor Jesus. E a Bíblia diz: você é rei e sacerdote. Se você crê, levanta e diga: eu creio. Diga para o irmão que está ao seu lado: eu sou rei e sacerdote. Se você crê que você é rei e sacerdote, vai começar a viver como rei e sacerdote.
Você sabe, como sacerdote, você tem direito de acesso a Deus. Oshonenge wani ngwamba ombisheri unomi to yokumona Kalunga. Aka wani ndo hamba yo omobristeli unopire kumona Kalunga. Nós somos um povo que tem acesso a Deus. Mama tatu shoshiwana shinomi to yokumona Kalunga. Pero wangamo batuno mpito yokumona Kalunga. E tem muitos versículos na Bíblia que comprovam isso. Eu não vou detalhar esses versículos porque iria tomar muito tempo. E como reis, nós recebemos autoridade e poder de Deus. Então, olha só, como reis, nós temos poder de Deus e por causa disso temos vitória sobre o pecado, sobre Satanás, sobre o mundo e sobre a carne. Amém. E ainda mais, aqui Pedro diz: nós somos sacerdócio real. Sacerdócio significa somos um corpo de sacerdotes. E nós temos a natureza de rei. Agora vamos para o terceiro ponto. Nós somos nação santa. Como nação, isso significa que nós estamos sob o governo de Deus. Nós temos uma característica diferente das demais pessoas. Nós somos governados por Deus. Nós somos nação santa, significa uma nação separada para Deus. É uma nação consagrada a Deus. Nós temos consciência que somos diferentes do mundo. Você sabe qual é um dos grandes problemas hoje no meio cristão? O problema é que muitos cristãos querem se parecer com o mundo.
Otolewe te ano ontuo ulipo. Ola Kristo ba pu ola kulu ulitaka shoni. Ola buli ko ola ikale yo bengi la kuma ne kangoye hiudi. Nós, como nação santa, nós não queremos nos parecer com o mundo, nós queremos nos parecer com Deus. Aí nós temos que falar, principalmente para os que são jovens, que gostam de se parecer com o mundo. Se Satanás vier semear esse tipo de pensamento em você, diga para Satanás: eu pertenço a uma nação santa. Vamos agora para o quarto item. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha só, vamos ler Tito capítulo 2, versículo 14. Tito 2:14 diz o seguinte: diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ou ele acha ponele yetu kulile mowi ause ye ele yerifile oshiwana shaemwene osho ashi dinine shiri oilonga iwa. Aqui diz propriedade exclusiva de Deus. Isso quer dizer que pertencemos só a Ele. Propriedade exclusiva. Agora tem uma pergunta que é muito importante. Você é propriedade exclusiva de Deus? Deus, ao olhar para você, Ele consegue ver que você é só dele, ou você é 60% dele, 40% de alguma outra coisa, de um ídolo, pertence a um ídolo. Nokuyewe tekucha tataresi kucha obo shitata zereshimi oshaye sho shitata zereshimi oshangelo kulongelo ikalu na pano obe mwenye kalunga matala moyo umona kuja uwecha kilini umona mokuja ombinga unojikalunga jimoniunda pe. Propriedade exclusiva
Eu gosto muito de, quando eu toco nessa parte, de falar, de dar um exemplo. Digamos assim, eu pergunto para as irmãs que são esposas, que se o seu marido falar assim: querida, meu coração é 70% seu, sua esposa vai ficar contente? A esposa diz: gosta de dizer, não, eu não vou ficar contente. Mas esposas, 70% é mais da metade. Então eu pergunto para as esposas, né? Ok, 70% não, mas 90% você já vai ficar satisfeita, né? 90% já vai ficar satisfeita? Não. Daí a gente pergunta para a esposa: então qual porcentagem? Ela diz 100%. Você compreende o coração de Deus? Porque assim como eu perguntei para as esposas, né? Tá certo? Também a mesma coisa eu pergunto para os maridos, né? Se a esposa falar assim: meu coração é 70%, também não ia gostar. Vão querer também 100%. Sabe por quê? Deus tem sentimento. Deus está falando: eu sou 100% seu. E eu quero que você seja 100% meu. Aqui diz propriedade, significa que pertence, por quê? Porque Deus nos comprou. Atos 20:28 diz: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Atos 20:28. Litaleniano nyegene nyemupasukile osunda asise omoma nangekwa komepo ya puki
esi emuninga obafita bokulifa eongalo la kalunga eli likololela nonde ya emwene. Aqui nós podemos então perceber o que nós somos para Deus. Apapo turukuta kukucha zoshiki hanombori kukalunga. Nakao henda ngutena uya te tujiji ukalunga. A igreja é raça eleita. Amatode baba lipongeleka oshiwana shahololo. Ongeleka ojiwana ojihololo. A igreja é sacerdócio real. Amatode baba lipongeleka owapristeri boshiri. Ongeleka owapristeri ojajiri. A igreja é nação santa. Aorike ongeleka oshiwana shiapuki. Ongeleka ojiwana ojiapuki. A igreja é povo de propriedade exclusiva de Deus. Aorike ongeleka oshiwana eshakalunga mwene sheikalekelwa. Ongeleka owadura kalunga mwene belikale. Você sabe, isso é o que nós somos, é o que a Bíblia diz que nós somos. Amatode shosho tulinga osho bibeli yako takuta shie osho tulinga. Teo yetu liginyahi benale kujo bibeli yako kunyate ojo tulinga kumunga. E aqui no versículo 9 de 1 Pedro capítulo 2, depois de mencionar o que nós somos, ele mostra o resultado de sermos isso, que é a segunda parte do versículo. Versículo 9. É. Versículo 9 de 1 Pedro 2. Direne nye epata la hololwa nongutu yo pristeri pa uhamba no siwana osiapuki no bana vae mwene. Aqui diz, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo. Ainda é o versículo 9, é a segunda parte. Mwene muhe paulule oilonga ya bimana ya emu ifana momu laulu muye yelele wae tau umifa. Olha só, o fato de nós sermos esses pontos que esse versículo menciona, gera algo que é, no nosso viver, proclama as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Puneanonga nante tapo yako ichaishe pa utapashi situli na tango apa opena osita ja nobulesha esitahiti ya emu ifana mo milaulu muye mo yelele wae tau umifa. Ya hendi mimari popo hempa. Mali kambuile muhengu lungi Kristusengwe nitana momo metiku uyegotitei. O fato de eu pertencer a uma nova raça nga situse tulipo oshiwana shimwe shirika lekerwa teka himulipo umuhoko mbwa holowolwa bwerikalela. O fato de eu ter acesso a Deus como sacerdócio real, nande nga shikondilipo ndina ndimpristeri woshiri nga himulipo umupristeri wojajiri. o fato de eu estar debaixo de um governo divino como nação santa, nande ndiliko shie pangero eli liapuki dishiwana shiapuki o fato de eu pertencer a um povo de propriedade exclusiva de Deus, nande ndikale dishiwana shakalunga mwene eshishe shalikalekerwa isso muda a minha maneira de viver. O meu viver
proclama as virtudes de Deus. Shonu wetiano onalayange explica manika ko alina ku kalanga shonu taulike enda kalunga. Okuja okukala koye kuyulikisa kalunga kaseti. Você sabe, só há uma maneira de proclamar uma virtude, é viver tal virtude. Shonu wetiano ngawangenge unona alamanya mukalunga okukala koyo kunaku kalata kuulike kalunga. Obyanda ulimu mukalunga ngahili kitobya usokukala ngakalunga ulikisa kalunga. O que significa proclamar as virtudes de Deus? Otashitinga yali okulika ongalo ya kalunga. Okuyulikisa ulikalo ya kunamaji. Proclamar as virtudes de Deus é proclamar o que aconteceu dentro de mim, sendo agora expressado em um novo viver. No eterno kulika ongalo ya kalunga se. Osesinya esisha za holokamontiman no kuya kombato para surike kalunga. Okuyulikisa kalunga hoto inahitaji nguza mu mutima wanje no kuya kombanda to hajiulike kalunga. É proclamar ao de fora o que aconteceu dentro. Okulika osima konje mala surike konje osisha jameni mwobo. Ojibukani mo okuyulika kojila hoto inahitaji mwobe mokati. Isso quer dizer, nós então, como povo de Deus, como igreja, nós vivemos Deus, manifestamos Deus. No eterno so kukala mwenye kwetunga si tulisenga jongere. Ongalo yo kukala inakulika ngasi kalunga yesu. O tema hii ongeleka usokuyulikiza kalunga sheji. Ele é aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No te kuja kalunga wenye tufana miraulu yete te ko yelele wae wahimana. Kalunga honya mekita metiku yeye ko jiteniki. Isso mostra de uma maneira muito clara que, como igreja, nós testemunhamos Cristo. No eterno ngata kunikela koruela kuja she ngashongeleka otuna kulika Kristo. Isso quer dizer que as pessoas vão olhar para nós e saber como Deus é. Olha só, Mateus capítulo 5, versículo 16. Mateus onano verso nongo na mano de tinga. E assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 6 Mateus 5:16. Mateus onano verso nongo na mano. Detinga. Onso nga no yelele weni na uminikile mo ipafi yomanu bamone oilonga yeni iwa no bahambele ko yeni meuru. Então, preste atenção. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós nessa luz manifestamos o Senhor. Então, observe uma outra coisa aqui que é bastante importante. Eu quero que os irmãos prestem atenção. É esse versículo 10 de 1 Pedro 2. 1 Pedro 2:10, tá? Ondala tunasema Petro soka Petro mbali overisi onongo Petro sa otete Petro mbali overisi onongo ondala tunasema tona Hiroshima si sana Hiroshima ya beli singa ba indipili kemina wa ino kili nganjo mulongo ndoka mu Petro. Por que é importante nós conhecermos a Bíblia?
Porque a Bíblia revela quem Deus é e também quem nós somos. Talvez você pense assim: mas eu não posso viver como raça eleita, como sacerdócio real, como nação santa, como povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu não sei viver isso. Esse tipo de pensamento é uma grande mentira de Satanás. Por quê? Porque o versículo 10 nos faz lembrar do que nós já experimentamos. Aqui diz: vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Kamali oshiwana nale direle paipe omalinga oshiwana sakalunga nomali inamufirwa ongenda direle paipe omafirwa ongenda. Nosso Deus é um Deus que faz o que não era passar a ser, o que não tinha alcançado passar a alcançar. Então, amados irmãos, amadas irmãs, essa primeira mensagem foi uma introdução. Durante esses próximos dias, nós vamos penetrar na visão orgânica da igreja. Para que todos nós juntos sejamos pessoas que não somente sabem, mas principalmente vivem a igreja.